Pois é, nós pensamos nesse tema justamente porque a gente estava fazendo um bate-papo, né, uma reunião online aí essa semana, e no meio de tanto problema de saúde, né, público ou privada, principalmente por conta também da demanda por pandemia, né, nós temos a preocupação de passar para o profissional de saúde quais são os cuidados que ele pode ter em se proteger financeiramente, digamos assim, e também blindar o seu patrimônio, né? Para caso ocorra algum erro médico ou ocorra alguma omissão que ele pode ser acionado judicialmente. Enfim, eu acho que ser melhor do que eu vai poder destrinchar sobre isso, né? Exatamente. A primeira coisa, eu acho que o médico que ele precisa estar ciente é que os números envolvendo médicos, cada dia mais eles crescem, né? E essas Aham. ações, elas são propostas pelos diversos motivos. E isso, de certa forma, é sentido no bolso do profissional, né? Ninguém espera ter uma ação judicial, né? E arcar com esses custos. E por que isso, né? Quando a gente fala em responsabilidade profissional, nós falamos de responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa, né? A responsabilidade civil é de ordem financeira, então aqui existe um ressarcimento, existe uma indenização, né? E por isso que cada vez mais cresce essa contratação dos seguros, né, de responsabilidade profissional, que você está aí só para confirmar isso daí, né? Então, quando a gente fala... Perdão, pode Pode falar. falar. Não, pode continuar. Pode falar. Vamos fazer como forma de bate-papo para ficar mais dinâmico. E Tá. quem tiver dúvida também pode ir perguntando. Bacana. Eu ia te perguntar o seguinte: se é um risco diário para o profissional da área de saúde, que ele sabe que ele pode ser acionado judicialmente, civil, né, administrativamente, por que ele não se planeja para isso, doutora? Por que ele não pensa em já prevenir algum erro, né? Eu acho que ainda é mais aquela questão de isso não vai acontecer comigo, tá muito longe, não vai. Eu já me preocupo, tenho essa preocupação, essa falsa preocupação de que todos os documentos estão adequados. Então, acho que é mais essa parte por esse lado, né? Mas isso acontece, né? E eu comprovo isso com clientes que eu tenho. Que ninguém acha que isso vai acontecer, mas acontece. Então, é bom estar prevenido quanto a isso, né? Outra dúvida, se hoje a gente fala não somente o médico pode cometer um erro, né? Você vê aí técnico de enfermagem, eu tenho casos, né, na família, inclusive, que uma aplicação de injeção de um medicamento errado que confundiu o nome, que tinha um homônimo, e aí se dá essa pessoa vem a óbito. Você processa o hospital, você processa o enfermeiro, você processa o médico responsável, quer processar todo mundo. Quais são as áreas médicas, né, as áreas da saúde que estão suscetíveis a esse tipo de risco e de que montante a gente está falando? Por exemplo, ele pode receber uma ação de apenas 10 mil, ele pode receber uma ação de, sei lá, 300 mil? Conta um pouquinho desse risco, doutora, como é que funciona? Bom, eu vejo que as áreas de cirurgia são aquelas que estão mais propensas bom, o ser humano né? Mas a cirurgia, por ser mais delicada, então os profissionais que atuam nessa área de cirurgiões são mais propensos de receberem essas ações judiciais, né? Mas nós temos, por exemplo, ginecologistas que o nível, né, o número de aumentos contra eles é muito grande, ortopedistas também, cirurgiões plásticos. E quando a gente fala área da saúde, é a área na saúde em seu geral, né? Uhum. Então também tem as clínicas que fazem exames, às vezes é erro de diagnóstico, também acabam sendo processados. E quanto ao montante, eu não consigo, não existe uma tabela, né? O juiz, o Tribunal de Justiça, eles fixam de acordo com a gravidade do caso, da maneira como se deu, se houve uma exposição. Então, assim, terão indenizações que poderão atingir, por exemplo, 10 mil reais, assim como terão outras indenizações que poderão atingir 500 mil reais, por exemplo. Então, por isso que é importante ter o seguro, né?
Outra coisa, quando você pega, por exemplo, o Brasil, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, está entre os, sei lá, 5 países do mundo que mais se faz cirurgia plástica. E aí você vê muito hoje aí na TV, o médico cometeu um erro e a paciente veio a óbito. O médico colocou silicone industrial. Acredito que para a esfera, no caso, da responsabilidade civil, se tratando de um seguro, se ele é criminal, ele já não é aceito, já não é coberto por uma seguradora. Sim, é só a esfera civil, né? Isso. Em questão Agora, monetária. isso. Por que o profissional da saúde, ele sabendo que está cometendo aquilo, ele obviamente pode querer fazer um tipo de proteção, mas à medida que você vai a fundo no assunto, você descobre que você está fazendo muito errado, você não está atendendo aos procedimentos corretos da medicina, né? Por que ele ainda faz e existe como a possibilidade de você defendê-lo ou por você ver que ele tem ali já ele já cometeu um crime, digamos assim, né? Colocar um silicone industrial, é passível ainda dele ser absolvido? Como é que isso é visto aos olhos da justiça? Isso é muito específico e cada caso tem... É que não dá para a gente generalizar assim, dessa forma. E cada caso tem a sua particularidade, né? Então, fica complicado para eu expor meu posicionamento, ainda mais na área penal, quanto a isso. Mas, enfim, né? A defesa está aí para todo mundo, né? Então, pode sim ter a possibilidade de uma absolvição, talvez. Agora, você tinha comentado comigo na nossa reunião durante a semana, que eu acho que é legal para a audiência saber, que o seu escritório ele presta uma consultoria para que o profissional da área de saúde esteja adequado a se proteger, né, digamos assim, eu acho que essa é a palavra, se proteger de possíveis ações. Por exemplo, você comentou uma coisa comigo que eu não sabia, que eu tinha que assinar um prontuário ou eu teria direito ao meu prontuário. Quando a gente trata de sinistro, quando a gente trata de um processo de sinistro e aí o paciente veio a óbito, a gente fala assim para o paciente, vai lá no hospital e pede o prontuário médico. Nossa, é uma dificuldade deles liberarem isso, enquanto que você comentou quais são os pré-requisitos ou o que seria ideal para que esse profissional fizesse no seu dia a dia para que ele minimize o risco, porque o risco você tem ao abrir as portas e ser profissional da área de saúde. Mas como que ele consegue minimizar esse risco? Que tipo de consultoria é esse que é o seu escritório especializado? Eu acho que antes de a gente chegar nesse assunto de prevenção, de adequação legal das clínicas, eu acho que é importante a gente entender como que funciona essa responsabilidade civil, em especial a civil. Né? Então, é muito importante a gente firmar primeiro algumas premissas que são básicas e que são inerentes a essa relação médico e paciente. Ao contrário do que muitos pensam, a responsabilidade civil ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Todos nós estamos sujeitos à responsabilização a partir do momento que nós saímos para a rua, por exemplo, né? A gente não tem controle do que pode acontecer, né? E quando a gente fala de responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde, é inerente à profissão dele, né? No dia a dia do seu trabalho. Então, a responsabilidade, ela decorre de um ato. E esse ato, ele pode ser de uma ação ou de uma omissão, que de certa forma cause um dano financeiro ou um dano moral, um dano estético para o paciente, né? E essa relação do médico, só para entender como que funciona, essa relação ela pode ser contratual, né? Que aqui existe uma quebra de contrato. Isso é muito mais fácil de você identificar. Então, no contrato, né, ambas as partes, elas têm direitos e deveres, né? Então, se, por exemplo, o médico ele não cumpre com o seu dever, é fácil a gente identificar a quebra aqui, né? E ver como que vai ser o andar de uma ação judicial, por exemplo. E a gente também tem essas relações extracontratuais, que é o que mais ocorre, né? Que é quando, por exemplo, eu preciso ir ao hospital porque eu tive um problema agora, eu me dirijo, ali não tem um contrato, sou atingida
pelo profissional que está disponível ali no momento, né? Ali ocorre uma circunstância espontânea, cotidiana da vida mesmo, né? Então, nesse caso, tem a questão de imprudência, negligência e imperícia. Uma coisa também que é muito importante os médicos, né, terem em mente que a obrigação do médico ela é de meio e não de fim. E o que isso significa? Tá? Gente, eu vou evitar ao máximo de falar termos jurídicos, então se alguém tiver dúvida, Thiago, você também pode me perguntar. Quem tiver dúvida já vai colocando aí no comentário, né? Isso, exatamente. Então, o que significa essa obrigação de meio e não de fim? Né? O corpo humano, né? O meu corpo não é igual ao seu, não vai reagir talvez ao mesmo tratamento, ao mesmo medicamento, né? A mesma cirurgia que talvez eventualmente a pessoa faça. Então, o médico ele não tem essa capacidade de pensar lá na frente, eu vou fazer a cirurgia agora e vai correr tudo bem. Lógico que a ideia dele é de que corra tudo bem. Mas podem acontecer várias coisas nesse caminho, né? Então, por isso que a responsabilidade dele é de meio. Uma coisa muito importante que a gente trabalha nessa assessoria para adequação legal. Considerando que a responsabilidade do médico é de meio e não de fim, o médico ele não pode jamais se comprometer ao resultado, porque se ele se compromete, ele responde por isso. Então, isso acaba acontecendo muito em cirurgias plásticas, por exemplo. Né? A pessoa quer passar por um procedimento embelezador, né? E o médico ele não pode virar para ela e falar assim, olha, vai ficar perfeito, olha esta foto e vai ficar igualzinho. Não vai. Sabemos que não vai. Cada corpo é um corpo, né? Cada corpo é um corpo. Assim como pode ter um corpo que pode negar alguma prótese, por exemplo, que você coloca, pode rejeitar, outro corpo não vai. Então, isso é uma forma do médico se precaver. Nunca, jamais garanta resultados, que você atrai para si essa responsabilidade. Tá? Outra coisa, a responsabilidade do médico, ela é sempre subjetiva. O que significa isso? Sempre a culpa do médico, ela precisa ser comprovada. Essa culpa, ela não é presumida. Não é, porque é médico e, enfim, meu nariz ficou torto. Não é presumido e a pessoa precisa comprovar a culpa do médico. E uma das formas de se precaver dessas ações judiciais, nesse sentido, é o dever de informação do médico. Então, assim, se preocupe muito em transmitir de maneira clara, precisa para o seu cliente, todos os tratamentos que existem, se tem dano, quais são esses danos, qual é o grau desse dano. Tem a questão da iatrogenia também. Então, o que é iatrogenia? São danos que são previsíveis. Então, um exemplo clássico de iatrogenia são os tratamentos quimioterápicos. Então, a gente sabe que a partir do momento que a pessoa inicia esse tratamento, ocorre a queda de cabelo. Esse dano é previsível, a pessoa precisa saber disso. Né? Aqui, existe um dano, mas existe um bem maior que se sobressai sobre esse dano. Ela precisa passar por isso para que ela se recupere. Né? Então, tudo isso precisa ser informado, precisa ser documentado e precisa ser formalizado. O termo de consentimento informado está aí. Não dá para o profissional pegar um modelo na internet e usar de maneira geral para todos os seus clientes, para todos os pacientes, para todos os casos, para todas as cirurgias, para todos os tratamentos. Não dá. E isso dificulta, inclusive, numa ação judicial. Porque esses modelos, se a parte que processa consegue comprovar de que o médico utiliza o mesmo documento para todos os pacientes, esse documento não tem validade jurídica no processo. Mesmo sendo modelo de contrato? Isso, é um documento muito genérico, não tem. Então, não dá. O médico ele precisa criar, identificar, por exemplo, quais são os tratamentos que ele faz na clínica dele, por exemplo, né, dentro da especialidade dele. Existem 5 tratamentos. Então, vamos fazer de acordo com o tratamento de cada um, né? E colocamos campos lá para que ele coloque e preencha de acordo com a ficha do paciente, com a anamnese que é feita. Não dá para generalizar, tá? Não tem validade jurídica e isso dificulta a defesa. Você me entendeu? Então, o médico, ele precisa compreender que essas são medidas preventivas e que pode afastar, na sua grande maioria, a reparação de dano. Hoje, o grande problema, por exemplo, se você pega o CRM de São Paulo, as reclamações que chegam lá de pacientes contra médicos,
em especial a relação médico-paciente, que o paciente se sentiu lesado ou porque o médico o tratou mal ou não explicou como seria esse procedimento. Então, assim, são coisas que dá para se evitar. Fora todo o desgaste emocional que é causado, né? O processo ele demora, tem audiência, muitas vezes precisa de testemunha. Então, por que não se prevenir? Por que não adotar medidas de natureza preventiva? Né? Uma dúvida. Então, a ideia... Pode falar. Até aproveitando aqui a pergunta da Laila. O médico precisa informar todas as consequências em contrato? Deve ficar num livro, né? Porque cada paciente é um. Junto a isso, eu pergunto para você o seguinte: as reações adversas, né? É como se eu estivesse tomando um medicamento, a reação, posso ter reação adversa que está prescrito em bula. Se é um tratamento, sei lá, eu fiz uma cirurgia, ele vai ficar com inchaço naquela parte, né? Isso pode ser considerado como ação judicial ou não? Tem que esperar um determinado tempo. Que tempo é esse? Para ver se aquilo não volta ao normal, para aí sim eu achar que ele me lesou. Primeiro, o médico ele precisa informar o paciente de, olha, você fez um procedimento cirúrgico, em tantas horas após o procedimento, os sintomas serão esses, haverá inchaço, haverá isso, isso vai passar, esse inchaço vai passar em torno de 4 dias, 5 dias, eu tô dando um exemplo, tá? Uhum. O que não pode é o paciente ser pego de surpresa. Porque o que acontece? Essa relação hoje, né, entre médico e paciente, ela é regida pelo Código do Consumidor, tá? Ela é uma relação de consumo. Então, um dos princípios da relação de consumo é o dever de informação. Aqui a gente tem uma parte vulnerável, que é o paciente. Ele não tem conhecimento técnico da medicina. Você entendeu? Então, se ele entra com uma ação falando que o médico ele não cumpriu com o princípio básico, né, que rege o Código do Consumidor, de prestar informação clara e precisa, ele poderá sim ser processado. É que, como eu digo, assim, cada caso depende muito de como aconteceu, como se deu, né, como são os fatos. Mas pode sim haver uma condenação nesse sentido. Quanto à pergunta da Laila, todos esses contratos ou termos de consentimento informado, eles ficam anexados ao prontuário clínico. Né? Esse prontuário, ele é do paciente, embora é o médico ou o hospital quem detém a guarda desses documentos, mas é do paciente. Então, por isso, não raras vezes eu vejo o prontuário fora de ordem. O ideal é em ordem lógica, cronológica, para que o próprio pessoal do hospital mesmo, da clínica, consiga ver o andamento do tratamento da pessoa. Não tem como, por exemplo, a primeira página ser de 2010, né? E lá, depois de 300, 500 páginas, tem uma de 2020. Não faz sentido, isso dificulta. E isso, muitas vezes, pode trazer um prejuízo para o paciente. Tá. Então, isso também a gente trabalha nessa questão de adequação legal. Tá. Só aproveitando, pessoal, e comentando, porque aqui na nossa audiência a gente tem fisioterapeuta, anestesista, veterinário, dentista, enfermeiro. A gente vai chegar também nesses pontos, né, nessas profissões, que aí eu quero tirar dúvida também sobre isso, porque a gente acaba visitando todos, né? Eu vou a dentista, exato, eu levo o meu animal no veterinário, eu tenho o suporte do anestesista quando eu estou numa sala de cirurgia. Aí, falando do anestesista, do enfermeiro, né, da equipe, quando acontece uma responsabilidade em que o médico é o chefe daquela sala, ele pode ser acionado judicialmente, isso também é extensivo aos demais membros da equipe. Por exemplo, o anestesista que não fez a anestesia da forma correta, ou de alguma outra forma, ou a enfermeira que depois eu fiquei sabendo, sei lá, de alguma forma, estou chutando, totalmente leigo. E ela também não deu, sei lá, o bisturi na hora certa e complicou a minha saúde. Pode ser extensivo para todos? Na realidade, assim, cada um responde pelos danos que cometeu. Então, vamos imaginar que exista uma equipe de 10 pessoas e um cometeu erro, não serão os 10 que vão pagar por isso. Será o médico que cometeu erro e deverá ser comprovado, foi o que eu falei. A responsabilidade dos profissionais
né, ela sempre será subjetiva. Precisa comprovar a negligência, imperícia e a imprudência, tá? Sempre precisa comprovar. Agora, vamos imaginar, esse médico, ele trabalha num hospital, exemplo, ele é cirurgião e ele está no hospital, tá? O hospital, por autorizar que esse médico trabalhe lá em nome do hospital, aí essa responsabilidade se estende ao hospital e de maneira objetiva. Nesse caso, comprovada a culpa do profissional, o hospital responde de maneira objetiva, ou seja, presumido, ele tem que responder, ele assume o risco de colocar esse profissional, de que ele erre e de que ele seja condenado. Tá. Eu até aproveito para falar sobre isso, porque existe uma proteção para os médicos, né, que é da Associação Nacional de Advogados e Defensores Médicos, que é a ANADEM, que ela, inclusive, garante a responsabilidade civil de terceiros, né? Então, se eu sou o responsável daquela sala e o meu instrumentador, acho que é isso, cometeu algum erro, eu posso, com a minha cobertura, com o meu seguro, ter essa garantia jurídica também. Uma coisa que o João comentou, João Paulo Reatti, que é um membro da equipe Tis Torres, né? No caso do paciente vir a óbito por infecção hospitalar, como a família pode ingressar com uma ação judicial? É possível isso? É possível, só que tem que ser analisado como se deu essa infecção, poderia ter sido evitada, como foi. É que existe todo um contexto, né? Então, se poderia ter sido evitado e não foi, é possível entrar com uma ação judicial, né? E os descendentes têm essa capacidade postulatória de entrar pedindo esse dano moral também. Tá. A Vera comentou aqui alguma coisa sobre, mesmo que a equipe seja do cirurgião, eu acho que é sobre a sua explicação anterior, né? Uhum. Que ela perguntou, mesmo que a equipe seja do cirurgião, eu acho que está relacionado a... Comenta de novo, por favor, Vera, se você estiver aqui. Eu já perdi aqui, já subiu. Já fugiu o fio da meada. Muito rápido, né? não consigo acompanhar tudo. Ó, Laila, cada médico individualmente deve fazer o seguro, independente do hospital e clínica, ter também o seguro. Então, aí nisso eu já te respondo, Laila, que a responsabilidade civil, ela tem a possibilidade de ser extensiva à pessoa jurídica. Então, extensiva à pessoa jurídica, sim. Se eu sou o responsável técnico, eu sendo o médico e eu tendo um CNPJ, eu posso estender o meu seguro para o meu CNPJ num todo, né? Agora, falando de dentista, por exemplo, que a gente vai muito também. Existem casos em que situações ele deve seguir os mesmos pré-requisitos de contrato, de, sei lá, prontuário, se houver, de todos os passos ou todos os atendimentos que eu faça com esse profissional, sim ou não? Sim, tem que fazer da mesma forma. E eu digo que os dentistas, a minha opinião e que eu vejo, são os que mais pecam nessa questão de formalidade, de documentar tudo. Ainda mais dentista, né? Você faz um procedimento, é muito fácil gerar, por exemplo, um inchaço nessa região, ou você fala para a pessoa, olha, não pode comer determinado alimento, né? E a pessoa come. Então, você imagina, para ela entrar hoje com a ação, é muito fácil. O acesso à justiça hoje é fácil. E com o Código do Consumidor, foi o que eu volto a falar, o paciente ele é a parte vulnerável dessa relação. Então, quando esses profissionais eles são processados, quase sempre os pacientes eles pedem a inversão do ônus probatório. Ou seja, esses profissionais já recebem o processo sendo acusados. Porque quem tem que provar que quem está falando mentira é o médico, né? Que quem está mentindo sobre os fatos que o paciente narrou na petição inicial, por exemplo, o médico tem que falar que é mentira. Então, não é mais aquela regra geral de que eu processei, eu alego e eu provo. Então, por isso que você precisa ter documentado. Então, imagina essa situação. A pessoa fez um canal, né? A gente sabe que é um procedimento cirúrgico, que o pós é totalmente dolorido e não pode comer alimentos quentes, né? Nem só alimentos. E vamos imaginar que a pessoa saia de lá e vá numa churrascaria. Não pode. Né? Então, se o dentista não colheu a assinatura de que entregou todas as orientações a ele, de que ele saiu da clínica informado de tudo que pode, do que pode e do que não pode, e se ele fizer algo que não pode, quais são os riscos,
como é que ele vai se defender numa ação? Porque é fácil a pessoa entrar com um processo e falar, ninguém me falou nada. Eu saí de lá achando que eu poderia comer uma carne na churrascaria e fui. Mas ele não documentou, né? Como que você, profissional, vai falar que não, que você avisou? Só a sua palavra não vale no processo, né? A gente sabe, né? Então, por isso que precisa estar resguardado. Esse foi só um exemplo básico que eu dei, né? Mas tudo isso precisa estar sempre documentado. A Vera até reforçou aqui, os membros da equipe são de responsabilidade do cirurgião, né? Porque o cirurgião é o chefe da sala de cirurgia, né? Mas sobre o dentista, eu até tenho um caso conhecido de uma colega minha que ela esteve num consultório e ela avisou, eu tenho um deslocamento de maxilar. E aí o dentista, mantendo ela com a boca muito tempo aberta, o maxilar deslocou. E aí teve que... Como é que você vai falar, né? E aí ela acabou sendo... conseguiu pedir ajuda e foi removida para um hospital, né? Para uma emergência, para ser atendido. Isso poderia ser... eu tenho meu maxilar deslocado. Isso é possível de uma ação judicial? Pode, claramente. Pode? A pessoa pode. Ela pode chegar e falar, olha, eu avisei que eu tinha esse problema. Mas aí como é que a parte prova? Então, foi o que eu te falei. Quando é no caso eu, paciente, o ônibus, ele inverte. Entendi. Você me entendeu? Então, o juiz pode marcar audiência, ele pode chamar o paciente e o profissional para ser ouvido, né? E o juiz vai analisar todo ali, e o juiz, ele sabe quem que tá falando a verdade, quem tá inventando fatos, quem tá... Entendeu? Então, considerando que quando o paciente entra com uma ação contra esse profissional, já inverte o ônus probatório, e o profissional já recebe o processo sendo culpado, para ele fica muito mais difícil falar que a pessoa está mentindo. Dá muito trabalho, né, nessa relação, ter que, sei lá, eu não vejo, pelo menos nos médicos que eu já visitei, nenhum manda eu assinar a receita, manda eu assinar um prontuário. Ele lança num sistema, imagino que seja um sistema, para ele ter meu histórico, e fica por isso mesmo. E olha, que alguns nem programas têm. Então, assim, o que dificulta mais, e eu já vi isso daí, de clientes meus que foram processados, né? Eu vou montar a defesa, e quando eu pergunto o que você tem aí de documento para a gente rebater as alegações na petição inicial, não tem. Então, assim, se é uma ação muito complexa, né? Fica difícil de você, da demanda ser julgada improcedente, por exemplo. Você conseguir que seu cliente não pague uma indenização. Uhum. Né? E a gente até consegue, a gente faz, nós como advogados, né, eu como advogada, a gente faz o possível e o impossível, né, para defender o cliente, mas em algumas situações não tem muito o que fazer, né? Então precisa, então nesse cliente mesmo, graças a Deus eu consegui afastar a responsabilidade, era uma dentista também, até que tinha comentado com você, mas eu falei para ela, olha, já vamos marcar uma assessoria aí que você precisa adequar a sua empresa. Então assim, volto naquela. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas acontece. Né? E ele acha que é dinheiro jogado fora, né? Fazer a consultoria. Exatamente, não é. Né? Assim, é só a gente pegar números. No Tribunal de Justiça, no estado de São Paulo, a gente está aqui muito perto. Né? As ações crescem, e muito. Né? Sobre então, isso... Não é brincadeira, ninguém está querendo vender, ninguém está querendo ganhar dinheiro. A ideia é que todos se ajudem. A ideia é parar um pouco, que se os processos crescem assim, vamos tentar manter aqui, né? Vamos adotar todas essas medidas de prevenção, né? Foi o que eu falei, é muita dor de cabeça para isso. Então, assim, por que você vai colocar em jogo a sua profissão? Né? O seu número da classe, o seu CRM, o seu CRO. Né? Pois é, você estudou 10, 20 anos, né, cara? Para você largar assim... Você coloca na balança, às vezes sai muito mais em conta financeiramente você pagar, ter uma assessoria especializada ali para te ajudar na tomada de decisões, na elaboração de documentos, na sua relação com o seu fornecedor, ter um seguro para caso venha essa ação, você não ser prejudicado financeiramente, porque dependendo do valor, você pode quebrar o seu negócio, você pode quebrar a sua clínica. E quem quer isso? Não quer. Então, assim, eu acho que na minha opinião, é muito importante. Essa conscientização precisa estar mais clara para que esses números parem de crescer.
Pois é, e aí a gente trabalha nesse caso com a consultoria da Anadem, né? A Anadem, ela tem um estudo dizendo que nos últimos 10 anos cresceu tanto para processos indenizatórios, que eu até anotei aqui, danos físicos, corporais, materiais, morais, estéticos e existenciais decorrente de atos médicos aumentaram 1.600% no Brasil nos últimos 10 anos. Somente no estado de São Paulo são inauguradas 12 novas demandas contra médicos e cirurgiões dentistas todos os dias. Arredondando, eles dizem que aproximadamente 4.500 novas ações por ano. E com essas informações... É muito grande. Pois é. E aí, quando você pega esse tipo de informação, e aí você coloca na balança quanto custa uma consultoria, né, para se adequar, quanto custa eu fazer o planejamento, porque a gente, como eu perguntei logo no início, qual é o custo disso, de uma ação? Você tem ação que pode custar 10 mil reais, um exemplo mínimo de danos morais, e você pode ter ação aí que custe 300, 400, 500 mil reais, eu chutando. E isso aí... porque em alguns casos cabe até uma pensão vitalícia. Pois é. E aí então, até... imagina. Né? Pois é. E aí um bate-papo que eu tive essa semana, inclusive, foi com um amigo desse segmento, que ele falou, Thiago, imagina um erro médico para um ginecologista que, por alguma falha, ato falho, ele venha a fazer com que aquela mulher não consiga mais ter filho, né? E aí vai ter que tirar o útero e etc. Aquilo dali não tem valor. Uma pessoa jovem de 26 anos que num procedimento acabou tendo o seu útero ferido e você precisa retirar esse útero todo. Então, assim, é uma indenização incalculável. Demais, imagino eu, né, como consumidor. Qual é minha expectativa de vida? Qual é o tamanho do meu sonho? Qual é o tamanho da consultoria jurídica que eu tenho para que eu queira tirar o máximo disso? E aí, quando você coloca, não precisa nem ir muito longe se tratando de ação judicial. Mas os profissionais de saúde, como muitos brasileiros, a gente percebe que ele não se planeja perante as adversidades do modo geral. Um caso bem prático e recente, a gente vê a pandemia. Muitas atividades, né, fecharam suas portas porque o fluxo de caixa estava muito contadinho. E profissionais de saúde também que tiveram que se adaptar ou aguardar uma autorização para fazer processos de telemedicina, digamos assim, autorizado pelo plano ou autorizado pelo órgão fiscalizador, enfim, e aí para ele voltar a ter renda. E aí, se numa situação de pandemia ele já sofre esse impacto, que vai ser, imaginou-se no início que era de 1 mês, 2 meses, aí foi aumentando, e aí você vai ficando preocupado e acorda, a água vai subindo. E numa situação dessa, é praticamente você sair de casa para atender o seu paciente e correr risco todo dia. Seja você enfermeiro, médico, dentista, anestesista, auxiliar, né, que eu tenho o instrumentador, veterinário, e aí até um caso recente. Eu tive também um conhecimento de um paciente, né, um tutor que levou o seu pet para o veterinário e depois a clínica ligou dizendo que o pet faleceu. Como assim faleceu se ele foi entregue saudável? E aí você tem toda uma ação judicial, que eu que imagino que isso é possível acontecer, né? Porque, apesar de não ser eu, mas hoje em dia um pet é membro da família. Você falou desse período pandêmico, né, que a gente ainda vive, mas no começo, mais ou menos ali em março, abril, essa questão da telemedicina passou a ser muito falada, né? Os médicos não podem parar de atender, né? Então, você imagina um ginecologista, né? As suas pacientes, em grande maioria, estão grávidas, né? Então, não dá para deixar simplesmente abandoná-las assim. E essa questão da telemedicina foi muito interessante. E aí, os profissionais precisavam de um auxílio jurídico, de um advogado especializado nisso. Porque, vou te dar um exemplo. O CRM, né, o CFM, ele já tinha uma resolução que já bem antiga, já tratava sobre a telemedicina. Mas ela não era, ela era bem geral, se eu não me engano, assim, eram 5 artigos,
e ela não falava claramente o que podia, o que não podia, né? Em 2018, se eu não me engano, teve uma resolução que veio falando de forma específica, logo foi revogado, então a gente estava sem uma resolução específica para orientar os profissionais nesse sentido. E veio a pandemia, e os atendimentos passaram a ser online. Então tinha muito essa questão de, e agora, em receituário, à distância, o médico não poderia passar, por exemplo, o diagnóstico de paciente. E se você não sabe disso, porque são muitas resoluções, muitas portarias, muitos comunicados que todo dia saem nos conselhos de classe. E o profissional não consegue acompanhar tudo isso. Então, imagina se você passa um receituário, não faz um diagnóstico, não pode. Se os receituários precisavam de um código, um QR Code, para poder ser validado lá na farmácia. Então, são muitas coisas. E uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, que nessa época, um médico ele me procurou, ele queria criar toda uma estrutura para fazer uma espécie de triagem sobre as pessoas que achavam que estavam com sintomas de Covid, para poder encaminhar aos hospitais adequados. E aí ele me procurou. Paola, eu preciso entender como que tá essa questão do CFM. Porque naquela época, todo dia saía uma portaria, todo dia saía uma resolução. Outras revogavam as anteriores que tinham acabado de sair. Então, assim, precisa de um apoio, né? Hoje se normalizou um pouco, alguns continuam fazendo, optam ainda pela telemedicina, né? Mas no começo foi um auê gigante, ninguém sabia como podia atuar, né? Eu tenho que gravar o WhatsApp, posso ligar pelo WhatsApp, eu tenho que ser uma plataforma como, por exemplo, o Zoom, eu tenho que gravar ou não, o que eu posso falar à distância? Porque o médico ele não está ali para ver a pessoa, para tocar ela, para saber o que ela tem. Então, ele não pode se comprometer a dar um diagnóstico para esse paciente, né? Imagina a distância, ele receitando um medicamento que não está vendo, e depois esse medicamento não era o adequado e a pessoa pode virar óbito, porque eu já vi casos assim, né? Então, assim, é muita questão muito específica. Eu até tinha comentado com você, questão de bioética, né? Quem trabalha em clínicas, cirurgiões especiais sempre lidam com essas questões de bioética. E você não pode ir por, eu acho que não vai dar nada, eu acho que é assim. Não dá. Você precisa de um profissional ali para te ajudar, para auxiliar você na sua tomada de decisão, para também não ter nenhum outro tipo de problema quanto a isso. Eu parei aqui numa pergunta que a Laila tinha feito lá atrás, que ela botou: a sua consultoria, doutora, consiste em toda essa orientação, além de defesas que acontecerem, quando acontecerem? Isso, dá para abordar. Essa consultoria é feita, inclusive, com vamos imaginar que o médico ele tem uma clínica e lá trabalham 10 pessoas. Né? A gente pode, inclusive, fazer um tratamento com esses funcionários. Orientação para o time todo, né? Exatamente, porque, por exemplo, o médico ele tem esse dever de sigilo, de guarda de documento. Então, assim, esse documento chega na recepcionista, não poderia, ela não pode olhar prontuário, é sigiloso, né? Sim. Até falei com você, e você LGPD. até falou, nossa, eu não sabia a questão de CID em atestado. É verdade. Não pode colocar. Anota isso aí, pessoal. Não pode CID no atestado. Porque isso é sigiloso, né, do paciente. É sigilo, e o atestado médico, ele não deixa de ser um ato médico, né? E se o médico tem que guardar sigilo e você pede um atestado para você levar, por exemplo, para a sua empresa, para o RH, como é que está o CID lá? Ele quebrou o sigilo. Eu jogo o CID no Google e descubro qual é a doença. Exato, é o mesmo que você chamar a pessoa, fulano, vem aqui, eu vou te contar o que ele veio aqui e falou que tem. Então, sim, não dá, não pode. E eu já vi hospitais, formulários assim, de hospitais, né, os profissionais preenchendo, e que não tinha lá um campo para o paciente dar o seu aval de que ele está ciente, que está ali com o CID dele. E isso eu vejo de hospitais grandes. Sim. Então, assim, por isso que eu digo, é preocupante. E a Laila também tinha comentado aqui, você, diante de todos esses fatos, orienta que o profissional de saúde faça a adesão de um seguro de blindagem patrimonial dessa responsabilidade civil? Financeiramente, sim. Né? Ele, pelo menos, fica resguardado quanto a isso. A gente cuida da questão interna, as adequações legais, e se, eventualmente, ele tiver um processo, ele não é pego de surpresa. É para isso que serve
o seguro e você mais do que ninguém. É justamente para ele não ter que abrir mão, né? Imagina, você foi condenado a pagar 300 mil, e aí você fala, então, eu não tenho essa reserva, porque, inclusive, na consultoria para o profissional de saúde, a gente acaba descobrindo que ele, muitas das vezes, não sabe guardar e vive com aquele. Ganha muito bem, 60 mil, 50 mil, só que na mesma proporção ele gasta, né? Agora, falando de profissionais que não são tão incisivos, quando não fazem procedimentos incisivos, né? Acho que esse é o termo correto. Quando eu falo que o médico faz uma cirurgia, o enfermeiro aplica uma injeção e algo do gênero, o dentista também faz o procedimento na sua gengiva, ou extração, enfim. Quando eu penso num nutricionista, que é profissional de saúde, um fisioterapeuta, eles também são passíveis desse tipo de ação de responsabilidade judicial, sim ou não? E em que casos que isso pode acontecer? A gente entra naquela de atividade meio e não de fim. Então, você imagina uma nutricionista, olha, eu vou te passar esses alimentos, essas atividades que você vai fazer, e olha, eu te garanto, em um mês você emagrece 20 quilos. Eu quero essa aí, hein? Ela está atraindo para si uma responsabilidade de fim. Volto a repetir, qualquer profissional, ele não pode garantir garantir o resultado. Não pode, você atrai. Se o paciente ele consegue comprovar no processo, gente, às vezes a pessoa vai e grava essa consulta. Mas eu só consigo numa nutricionista só entrar com uma ação se eu tiver essa circunstância ou em alguma outra? Porque o nutricionista, ele não sei se ele pode... Tem que ter um mínimo de provas, senão não é o suficiente. Entendeu? Palavras o vento leva, né? Aquela máxima, né? Exatamente. Fisioterapeutas é mais em questão de movimento, né? No Pilates, exatamente. Que aí deslocou a coluna, já era, foi para cucuia. Exatamente. Eu acho que é mais nessa questão da má prestação de serviço. Ou não uma foi luxação. uma atenção maior, né, ao que a pessoa tinha, e aí acaba gravando o que ela já tinha. E isso a gente pode também estender tanto do fisioterapeuta para o profissional de educação física? Que ele também faz a mesma coisa, né? Ó, faz aí, que agora é muito na moda, faz um crossfit aí você vai fazer aquele levantamento, você está tendo ali orientação de um personal, que é um profissional de educação física, e aí você se machuca, porque ele falou que você poderia, e aí acidentalmente você, sei lá, quebra um braço, uma perna, fratura exposta. Nesse caso, foi um ato falho meu, ou por uma orientação dele eu posso acioná-lo? É que no processo existe também as excludentes de ilicitude. Então, se, por exemplo, o profissional consegue provar de que foi culpa exclusiva dessa pessoa, essa ilicitude ela se afasta. Então, por exemplo, ele queria levantar 100 quilos e eu falei que ele não podia, que ele ia machucar, e mesmo assim ele quis fazer. E olha, eu tenho provas, porque naquele momento tinha mais 2 alunos lá que ouviram eu falando isso. Então, assim, ele não pode ser responsabilizado por isso, né? Nesse caso, é culpa exclusiva do aluno, né? Inclusive, também é comum, né, os professores de educação física também contratarem esse seguro. Eu faço yoga, por exemplo, eu sei que minha professora também tem esse tipo de seguro, porque a gente faz o acro-yoga, então é com acrobacia. Muito fácil alguém cair, assim como eu já caí, e se lesionar. Então, ela uma vez comentou que ela também tem, né? Então... você pode se achar no direito, né? Exatamente. E aí é interessante porque a pessoa se achando no direito, também na parte do seguro, você tem alguns itens, né, de cobertura que eu também tomei nota para não esquecer. Por exemplo, cobertura de honorário do assistente técnico, defesa jurídica e científica em todas as esferas, civil, criminal, ético e administrativo, pagamento antecipado de tutela quando, no princípio do processo, antes da instrução probatória, o juiz determina certos pagamentos antecipados e muito mais. Nesse contexto, é de se entender que, até aproveitando o conteúdo que o João colocou, de um modo geral, os médicos, dentistas, clínicos e até hospitais
já estão se conscientizando da importância de um seguro, ou para muitos profissionais isso ainda não é uma preocupação principal. É considerado, com esse aumento de 1.200% que a Anadem levantou, e que 12 processos por dia acontecem só no estado de São Paulo, fora o Brasil todo, já se tornou uma indústria de, eu vou deixar ele dar mole, o médico, eu sei que ele com essa orientação jurídica que você está dando, eu já vou municiado numa próxima consulta e, sei lá, vou deixar acontecer. E aí eu pego aquilo pronto, agora eu tenho ferramenta, eu fui numa consulta agora e gravei a minha conversa com o médico. Isso se tornou hoje uma indústria de processo judicial para ganhar dinheiro fácil? Sim, porque hoje o acesso à justiça é mais fácil. A gente tem o JEC, né, o Juizado Especial Civil, que popularmente o pessoal chama de pequena causa. Então, hoje as pessoas sabem dos direitos, ouvem em TV, às vezes vizinho, familiares comentam, olha, mas parece que eu vi que dá para entrar com um dano moral. Né? Esse dano moral, inclusive, já está banalizado hoje. Tudo é dano moral. Tudo é dano moral, né? Exato. Inclusive, os juízes se manifestam nesse sentido e, na maioria das vezes, eles negam esse dano moral porque foi banalizado. Então, você precisa pedem valores exorbitantes, né? 100 mil de dano moral. Exato. Então, assim, o paciente ele precisa comprovar de fato. E eu vejo que muitas ações não têm fundamento, entra por entrar, né? Então, foi o que eu te falei. Às vezes, numa ação que é relativamente simples e o profissional não tem tantos documentos, a gente ainda consegue dar um jeito aí, traçar uma estratégia de maneira que a pessoa que entrou com o processo, ela perca, né? Uhum. Mas você agora imagina se esse paciente, ele vai em um advogado que é especialista na área da saúde em prol dos pacientes. Aí fica mais difícil, entendeu? Então, assim, é por isso que precisa. Hoje, essa área ainda é relativamente nova, mas dia após dia estão vindo advogados se especializando nessa área. Tem alguns que só pegam pacientes, vítimas de erro médico, entendeu? E se eles entendem, se eles sabem, eles vão fazer uma boa ação com uma boa fundamentação. Com documento, com gravação, com testemunha. E aí fica difícil de defender o médico se ele não tem todos os documentos capazes de afastar a responsabilidade dele. Agora, existe alguma forma para o consumidor se precaver para não parar num açougueiro, como a gente vê, que eu citei até a questão de colocar silicone industrial. Qual é a ferramenta que eu tenho, que eu vejo que ali tem uma fachada, tem um letreiro bonito, diz que tem um CRM, ou CRO, ou qualquer coisa do gênero. Quando eu penso em que eu tenho um plano de saúde e que eu vou buscar a informação de um especialista, eu entendo que o plano de saúde fiscalizou aquele cara e pegou toda a documentação para ele ser credenciado. Plano de saúde odontológico. Quando eu não tenho esse plano de saúde e que eu vou a esmo nesse consultório, nessa clínica, enfim, existe alguma forma de eu me precaver? Porque depois que eu morrer não tem jeito, aí minha família vai entrar na justiça. Existe um jeito simples, sei lá, um link que eu jogo ali o CRM do cara e já sei se existe, se é verdadeiro ou não? No próprio site do CRM, assim como geralmente em outros conselhos de classe, você consegue fazer a consulta de inscritos. É de domínio público. Exato. Então, se você vê um número que está numa fachada, você consegue entrar e consultar se ele está regular ou irregular. Porque dependendo da punição que ele tem, às vezes gerou um processo administrativo, não sei, há 5 meses atrás, e ele sofreu uma punição, foi cassado o número de CRM dele, em algumas hipóteses, há essa questão da publicização. Então, fica lá público e a pessoa consegue ver. Além de ligar no próprio CRM, né, e verificar se esse profissional existe. Eu já vi isso, por exemplo, veterinário, aqui em São José dos Campos. A pessoa se colocava, né, como veterinário e nem existia esse CRM. Né? Pois é. E isso eu até ia te perguntar, porque, por exemplo,
Se eu vou fazer um procedimento cirúrgico que é oneroso, né, vai custar caro, como vou fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica particular. Vou gastar, sei lá, 30, 40 mil. Não é mais barato eu pegar a informação daquele médico, salvo se for por recomendação, que eu imagino que vai dar certo, ou que o cara existe mesmo e tal. Seria barato, e o consumidor pode fazer isso, de procurar um advogado especialista da área de saúde, da área médica, para ele vai escolher a vida daquele cara, falar, ele tem um processo de crime culposo, disso, nessa área, o cenário é esse. E aí você decide o que você quer. Pode. Na realidade, os processos eles são públicos, né? Exceto algumas exceções que o que estão em segredo de justiça. Coloca. Mas o processo ele é público, né? Então, se você entra no site do Tribunal de Justiça do estado onde você está e você joga o nome da pessoa, você consegue localizar se ele tem processos ou não. A gente, inclusive, tem o site que algumas empresas, inclusive, usam, que é o escavador. Você digita o nome da pessoa e aparece a vida inteira da pessoa lá. Se ela tem processo, não tem. Então, assim, não precisa ser advogado para ir nesse escavador? Exatamente. Rapaz, vou consultar de todo As empresas, é muito comum. Quem utiliza muito isso são as empresas quando vão fazer contratação. Mas para reclamação trabalhista. Aí vê que a pessoa entrou com um processo e fala, não, vai me processar também, não quero não. Então a pessoa já consegue ver, entendeu? Mas existem muitos sites assim, nesse sentido, mas o próprio site do Tribunal de Justiça, você consegue digitar o nome da pessoa e você vê se tem processo, em que pé que tá, né? Tudo isso. Agora, um ponto importante. E isso a gente, basicamente, eu imagino que a nossa audiência tenha pensado que isso tudo só pode acontecer quando se trata de uma clínica particular, um consultório, um hospital particular, algo do gênero. Se eu vou ser atendido numa clínica da família, um UPA e etc., é tão fácil quanto eu entrar com uma ação judicial contra esse órgão público, aí eu aproveito e, vou processar o Estado porque é o dono do hospital, que é aquela tal da indústria, né, da indenização. E isso é muito comum ou não? Como é que funciona? Muito. E geralmente se coloca o médico, o hospital, o município e o Estado. Né? Porque se alguém não paga, a responsabilidade entre eles é solidária. Né? Então, se, por exemplo, o médico foi comprovada a culpa dele, né? Foi o que eu falei. A culpa do médico ela é sempre subjetiva, sempre tem que ser comprovada através de perícia, né? De que houve uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Comprovado, o hospital, o plano de saúde, quando é particular, mas o município, o estado, eles se responsabilizam de maneira objetiva. Ou seja, comprovado o dano ali, não interessa a sua defesa. Você assume o risco de colocar esse hospital público ali e você vai concorrer a essa indenização. Ou seja, se o médico não pagar, você vai pagar. É assim que funciona. Então, quando a gente vê SUS, alguns advogados, inclusive, nem colocam o médico. Coloca direto o hospital, porque são eles que detêm maior capacidade financeira, coloca o hospital, o estado e o município. Tá. Isso acontece e são muitas ações contra o SUS. Agora, o principal de tudo, se eu perco uma ação que eu botei num profissional de saúde, a perda de causa pode gerar algum custo para mim que dê entrada e eu perdi a causa? Você tem que pagar as custas do processo, agora vai brincar e te pagar 10 mil reais. Pode acontecer? A gente tem os honorários de sucumbência. Né? Uhum. Você, quando trabalha com seguro, às vezes você deve ver que isso, não sei se tem cobertura ou não, mas a gente tem os honorários de sucumbência. Então, regra geral, para entrar com um processo, eu tenho que pagar as custas judiciais. Não existe tem cobertura. Processo e é de graça. Então, Uhum. você entra, você paga as custas, e se você não for hipossuficiente, porque os hipossuficientes, e eu não digo nem assim pessoas muito pobres, são pessoas que, se pagarem as custas, compromete a renda familiar dela, né? Então, se comprovado, se essa pessoa não tem a justiça gratuita e ela perdeu a ação, ela é condenada aos honorários de sucumbência, que esse aí é o pagamento que a pessoa que perdeu paga ao advogado da parte contrária.
Uhum. Então, o juiz Mas pode aí se eu sou fixar, por exemplo. consumidor, mas se eu sou consumidor, eu não vou ter esse seguro, então eu vou ter que tirar do meu bolso para pagar. Sim, sim, exatamente. E o juiz, ele não vai fixar, por exemplo, pague R$ 1.000. O juiz vai fixar uma porcentagem sobre o valor da causa. Então, assim, isso também vai muito do profissional que entra com essa ação de avisar a pessoa disso. Vamos imaginar que a pessoa entra com uma ação de R$ 500.000 e o juiz condene 20% sobre o valor da causa. Entendeu? Então, Entendi. assim, não dá para você simplesmente se aventurar nessas ações, entrar pedindo essa questão do dano moral que já foi banalizado, né? O juiz não concede a justiça gratuita. Depois que o médico ou o hospital ele é citado, você só pode desistir da ação com o aval desse profissional. E vamos imaginar que ele fala, não, agora não vai desistir, não. Chegou a cartinha aqui em casa, vai até o fim. O juiz não dá justiça gratuita. E aí? Tem que pensar bem. Então, assim, gerou um prejuízo maior. Então, não dá para se aventurar nesse mundo jurídico e entrar com qualquer ação que você queira entrar. Precisa ter um motivo bem plausível, né? Exatamente. Tá certo. Eu não sei se apareceu algum alerta para você aí, mas normalmente quando completa 1 hora, o Instagram já dá uma travadinha, já dá um alerta. Apareceu para você? Ainda não apareceu para mim. Não sei se ele já passou do tempo, né? Só não pode a gente ter caído congelado, enfim. Ainda aqui não apareceu nada. Tá certo. Bom, uma outra coisa assim, que é importante, né, que a gente citou da questão de seguro, né, na esfera de seguro, que a gente está falando da proteção, né, blindagem patrimonial desse profissional de saúde, ele principalmente no meu segmento, ele, além de ter a responsabilidade civil profissional, ele ter a proteção da sua renda, porque ele mesmo pode ser paciente com outro especialista, né, com outro médico, e ele também acontecer de ficar... o Walter até comentou aqui, pode ficar até 90 minutos. O Walter é fera, toda quarta o cara já faz live. Obrigado, Walter, por ter comentado. E aí, você tem lá a condição, por exemplo, se eu também sou paciente, eu vou ficar afastado da minha atividade profissional, né, por uma imperícia, um erro acidental de um outro colega. E para isso existe hoje no mercado de seguros a proteção da renda, que se ele ficar afastado por motivo de doença ou acidente, ele pode receber em vida a renda dele por até 1 ano. E isso pode ser muito importante para ele também fazer a proteção. Que aí, nesse caso... Porque ninguém tem esse poder de controlar o que pode acontecer, né? Você pode hoje sair na rua e, não sei, você vira o pé, você quebra, você não consegue mais exercer a sua profissão. E aí, exatamente. Né? E aí, por exemplo, é bom o profissional da área de saúde, porque hoje ele ganha muito e amanhã ele não ganha nada. Já conheci casos de cliente que falou, olha, foi isso que bancou o meu afastamento, porque eu sofri uma tentativa de assalto, aí era cirurgião, tomou um tiro no braço, e aí você perde o movimento, se você é um cirurgião, dentista, veterinário, médico, você tem a pinça das mãos. E aí a sua mão vale, digamos, 5 milhões. Você vale 100 mil, 200 mil. Porque essa é a sua principal fonte de renda. E aí, além dele proteger a sua atividade profissional, é importante também ele proteger a sua renda, porque ele também pode ser paciente, ele também pode entrar com uma ação judicial contra o colega. E aí eu acho que, de repente, vale a dica dos profissionais de saúde que estão nos assistindo. Convença ou converse com o seu colega, se você já tem ou não. Recomende, por exemplo, o escritório da doutora Paola, que aí eu até ia te perguntar isso, que apesar de estar situado em São José dos Campos, hoje em dia, com a pandemia, a gente aprendeu a fazer videoconferência, né? Exato. E aí eu acredito que não existe limites, não existe barreiras para que a sua consultoria possa chegar até ele, certo? Sim, a consultoria a gente consegue fazer à distância pelo Brasil inteiro. Isso facilita, é mais a questão de ação judicial, né? Então, por exemplo, às vezes, um exemplo, né? O médico, ele é da Bahia, ele tem um processo que corre lá. Financeiramente, para mim, não compensa me dirigir até a Bahia, fazer lá. E eu também, existem esses advogados correspondentes que você consegue contratar advogados
lá da Bahia, por exemplo, para que substitua você numa audiência. Mas assim, eu confio no meu trabalho, né? E essas audiências, geralmente, elas não são relativamente simples. Então, assim, tem um grau probatório muito grande, tem testemunha, você precisa perguntar, você precisa indagar, né? Como você advoga para o profissional, às vezes a pessoa está mentindo, né, sobre informações, coisas que não aconteceram, que é muito comum pacientes às vezes fazerem isso. Então, você precisa obter a confissão dele através de palavras e perguntas numa ação. Então, assim, eu não confio não pelo profissional em si, mas eu acredito no meu trabalho. Então, eu não contrataria um advogado de outro lugar que eu não conheço, que eu nunca vi, para me substituir numa demanda judicial, né? Então, assim, Não, pode concluir. Uma consultoria, ok, né? A pessoa consegue me mandar documentos, por vídeo a gente consegue identificar tal, mas ação judicial, aí por essas razões não é possível chegar em localidades tão distantes daqui de São José. Mas o Vale do Paraíba aqui ainda tá bem tranquilo. Agora, muito importante essa sua observação, porque o profissional que tem o seguro de responsabilidade civil, normalmente, me corrija se eu estiver errado, a ação, o paciente vai entrar com uma ação no município que ele reside. Exato. Certo? Se eu fiz um procedimento em São Paulo, porque é a capital, vou ter um bom tratamento, etc. e tal, tem bons hospitais, bons médicos, imagino. Mas eu moro no Mato Grosso, ou se eu moro no Maranhão, eu vou entrar com uma ação lá. Exatamente. E aí, para o prejuízo não ficar maior, o seguro de responsabilidade civil pode custear esse processo das custas processuais para dar atendimento para esse médico, esse profissional de saúde, de um modo geral, lá na esfera judicial da cidade do paciente. E aí você tem toda essa... coisa que é muito importante. Que aí você economiza passagem, alimentação, o translado daquele advogado, enfim. Você tem uma série de fatores que pode ajudar nesse momento, né? Sim, e o que é mais inerente, eu acredito, na profissão de médicos, eles não estão num lugar só, né? Então é mais fácil disso acontecer, dele estar numa determinada região, fazer um procedimento lá, atender lá, não sei, uma vez, 2 vezes por ano, ele vai para determinada cidade, ele atende lá. Então, é bom estar resguardado também quanto a isso. Sim. E a Alessandra Fusaro colocou aqui, um dentista que não fez exames pré-operatórios e na cirurgia o paciente ficou com parestesia. O dentista pode ser processado? Não sei o que é parestesia, mas... tem que ser comprovado. Essas ações de erro médico sempre tem que estar comprovado. O dano documentado, do né? Sim, o dano do paciente e o nexo. Qual foi a conduta desse médico que contribuiu para esse dano, que a gente chama de nexo causal? Tem que ter uma relação para que esse médico, esse dentista, ele seja responsabilizado pelo ato dele. Então, se, por exemplo, não precisa de muito para você entender que a anamnese é muito importante. Tem que ser feita, né? Por isso que a gente faz em hospitais, a gente passa por essa triagem, a gente marca lá tudo que a gente tem, as comorbidades que a gente tem, porque tem que fazer a anamnese, tem que investigar, né? Então, assim, se era primordial fazer esses exames pré-operatórios e não foi feito, e em razão disso causou um dano, esse profissional é responsabilizado. Bacana. Isso. Eu espero que tenha respondido a sua dúvida, Alessandra. Se não, você já faz um comentário aí também. E eu vou pedir muito para a audiência, pessoal. Clica no coraçãozinho, porque já ajuda também a gente para que o Instagram entenda que esse tipo de conteúdo seja relevante. Pode clicar, largar o dedo aí também. Vou pedir, né, vou até sugerir para vocês que é um assunto muito, digamos, extenso, complexo, e cada um tem a sua particularidade. Então, se houver qualquer necessidade, demanda ou que queira fazer uma consultoria, a audiência pode entrar em contato com o seu escritório, doutora, pode mandar um direct. Eu vi que você tem o Linktree, né, que aí tem ali a opção de ir para o seu site, tem a opção de mandar um WhatsApp também, de repente você já marca uma consultoria, isso tudo é possível. Sim, com certeza. Mesmo porque se a gente for... A gente fica até
meia-noite aqui falando só de responsabilidade civil. Eu dei uma pincelada aqui por cima, mas ele é bem mais específico, bem mais extenso. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que a gente agenda marca uma reunião e aí eu consigo explicar com calma, analisando o caso concreto de cada um. E é importante ressaltar, cada um na sua especialidade, né? Então, por exemplo, não adianta você ter um médico, um advogado conhecido que seja especialista em trabalhista, que não tenha uma especialidade, uma pós-graduação como a Paola tem e a sua sócia também, que lá no site dela está o currículo, inclusive, quem quiser já futucar lá. Então, é muito importante você ter um especialista no assunto que vai entender e vai te dar a orientação correta. Correto? Exato. Eu consigo até identificar, quando eu recebo demandas, eu consigo até identificar quem é o advogado civilista, que não é especializado de fato nessa área, porque eu vejo pela fundamentação teórica, né, a fundamentação jurídica que esse profissional utiliza. Então, assim, não dá para o especialista na área da saúde focar só em direito civil. Existe a Constituição Federal, que está aí para garantir vários direitos. Existem as resoluções, os pareceres dos conselhos. Então, não dá para se limitar só a esse estudo pequeno. Então, é muito vasto. Então, você consegue identificar quem é o profissional que, de fato, está ali na área, evidencia isso, sente as dores desse profissional, né? Acompanha os processos éticos que tem os processos administrativos nos conselhos. E isso faz a diferença, principalmente para o médico, né? Entendi. Para os profissionais, no seu geral, isso faz muita diferença. Eu faço até um parênteses aqui agora no encerramento do nosso bate-papo, que aqui a gente conta com a presença da doutora Andressa Petit. Ela é uma colega sua, advogada, só que ela é especialista na área de processo de inventário, direito imobiliário. Então, um abraço muito grande, doutora Andressa. Obrigado pela sua audiência. E segue a doutora Paola, porque vocês têm muito a agregar para a sociedade, cada uma na sua área, a área médica e a área de sucessão. Então, vale a dica para vocês também. E aí tá todo mundo aqui, ó, a Laila dando os parabéns para a doutora Paola, fantástica. Parabéns, obrigada, muito show essa live, Laila. assunto muito pertinente nos dias atuais. Sucesso a todos. Parabéns a mim, Tiago. Temos aqui também a veterinária doutora Thaís Guzmão, nos prestigiando. Obrigado, doutora Thaís. Que legal. Muito bom saber que tem pessoal Inclusive, eu sou defensora da ativa também do conselho ali dos veterinários. Como é que é? Também sou defensora da ativa do Conselho de Medicina de Veterinários. Ah, bacana saber. Ou seja, se for o processo, eu vou até passar o contato do conhecido que eu tive que passou uma situação dessa do pet dele, que pode ser que você tenha muito a agregar para ele também, né? Com certeza. E dê referências, pessoal, dê recomendações da doutora aí para consultoria para os seus familiares, seus amigos, que é muito importante você estar municiado, e também os profissionais de saúde para se protegerem, né? Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, por essa quinta-feira chuvosa em São José. Eu estou aqui só eu também estou aqui só escutando. Mas muito obrigado pelo seu tempo. A sua família também está agradecendo, mandando tchauzinho. Os advogados de plantão. Olha, minha sócia está aí acompanhando, doutora Tatiane. Opa, Tatiana, temos que fazer um encontro desse também, doutora. Vou pegar mais. São 20 páginas, então eu só perguntei 10, as outras 10 eu pergunto para a Tatiane num próximo encontro. Exatamente. Obrigado, tem muito viu? Ainda pra gente abordar assunto. Eu vou pesquisar muita coisa para tirar mais dúvidas. Exatamente. Mas obrigado. Fica com Deus, Paola. Imagina, obrigada aí para todo mundo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.